Graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Nós agradecemos a presença de vocês que estão nos acompanhando, mas eu peço a gentileza, quem ainda não se inscreveu, se inscreve, aí deixa o seu like, compartilha com os amigos, parentes, vizinhos, comunidade de fé, enfim, nos ajude a manter no ar o nosso canal. Bem, nós estamos tratando do sermão biográfico. Nós apresentamos no vídeo anterior o aspecto positivo e agora nós vamos apresentar um sermão biográfico no aspecto negativo. Nós não temos formulado um pré-julgamento do personagem bíblico, até porque alguns personagens bíblicos se apresentam com aspectos positivos e outros com aspectos negativos. Sabendo que o sermão biográfico ele gira em torno de um personagem, essa informação é importante. Você não tem um pré-julgamento do personagem, apenas os textos vai informar e você vai extrair dos textos a ideia ou o assunto que você vai apresentar ao seu público, que você vai extrair dos textos. Então você vai limitar, se está em todos os textos, você usa todos os textos, se está em alguns textos, você vai usar alguns textos, porque você já tem a ideia ou o assunto. Bem, também outra questão é, você tem aí na sua tela o número 1, número 2, número 3. Cada um desses aí é um tópico, é um ponto, tanto faz. E você vai transferir quando for fazer o seu esboço homilético, que é aquele para pregar. Então você vai ter o número 1 do esboço descritivo, é o número 1 do esboço homilético. O número 1, o número 2 do esboço descritivo é o número 2 do esboço homilético e assim por diante. Então estes textos nos informam. Gênesis 13, Gênesis 14, 2 Pedro 2 e Gênesis 19, do 1 ao versículo 28, eles nos informam que Ló escolheu um lugar pela aparência, vizinho de homens maus, de acordo com Gênesis 13, 1 a 13. Bem, estes textos nos informam isso. A aparência do lugar levou ele para lá. Segundo lugar, diz que ele chegou até Sodoma, no limite ali. Os seus vizinhos eram homens maus. Agora observe. Nós falamos aqui sobre os materiais necessários, básicos que a gente deve utilizar, como Bíblia de estudos, Bíblias com tradução diferente, dicionários, enfim. Então a Bíblia de estudo Plenitude, traz uma informação importante em relação a esse texto, que você pode ampliar aí a sua visão em relação aos versos aí do 1 ao 13. Diz o seguinte, parece que Ló estava voltando suas costas para a terra prometida, pois Sodoma se encontrava um pouco além da fronteira. Observou o detalhe? Então ele estava se distanciando um pouco, parece que ele estava se distanciando um pouco, ok? Da terra prometida. Número 2, tópico 2.2, diz que Ló insistiu em viver cercado por pessoas mundanas, de acordo com Gênesis 14, 1 a 16, segunda carta de Pedro, capítulo 2, 6 a 8. O texto diz que ele afligia sua alma, ele se angustiava no meio daquela geração. A pergunta é, por que ele não saía de lá? Estava muito cômodo para ele, era viável estar ali, era algo, a beleza do lugar, a riqueza do lugar, as conquistas que ele tinha, a fama, o nome. O que será que prendia aquele homem justo naquele lugar? Agora, o mais importante parece que está no terceiro tópico. Ló sofreu as consequências de sua escolha. Gênesis 19, 1 a 28. A história de Ló revela a atração pelo bem-estar e coisas do mundo. Nota-se a sua indisposição para fugir daquele lugar e por isso ele paga um alto preço. Outra Bíblia de estudo, a Bíblia de estudo, que é a Bíblia de Jerusalém, ela traz em nota de rodapé algo também importante. Veja o que diz em relação a Gênesis 13, 14, 18 e 19. Diz o seguinte, Ló preferiu a vida fácil e um clima de pecado. Será cruelmente punido por isso, de acordo com Gênesis 19. Aí nós fazemos algumas formulações, algumas perguntas, questionamentos, e podemos trazer para o sermão homilético. Tem pessoas que querem uma vida fácil, de fama, de holofotes, etc? Claro que tem. Então, a partir dessas informações aí, podemos formular o tema do sermão ligado a Ló. Qual é o tema? Ló e o alto preço do mundanismo. Agora, nós veremos o sermão, ou melhor, o esboço homilético que você vai pregar. Em relação ao esboço homilético, nós vamos aqui deixar uma observação no tema Ló e o alto preço do mundanismo. Você pode elaborar o seu próprio tema? De acordo com Gusso, especialista em sermão, o Dr. Gusso vai dizer que o tema ele tem que ser conciso, ele tem que ser sintético. Ok? Você monta ele numa frase e faz ele menor possível. De acordo com Godoy, outro especialista em sermões, ele vai dizer que você tem que fazer
uma frase completa, mas ela não pode ser extensa, também deve ser sintetizada. Ok? Então, de acordo com essas informações, você pode montar aí o seu próprio sermão. Alguns especialistas em sermões vão dizer que não pode passar de 7 palavras. De acordo com os textos que está na tela, Gênesis 13, 14, 19, 2 Pedro capítulo 2, nós vemos aqui a história de Ló. E na história de Ló, nós encontramos algumas características de pessoas que vivem no contexto mundano. Quais são essas características? A primeira delas é que essas pessoas escolhem o modo de vida pela aparência. Elas olham, desejam e se guiam por aquilo que elas estão vendo. E às vezes elas chegam no limite da perdição, que foi o que aconteceu com Ló. Ele estava ali no limite, de acordo com Gênesis 13, especialmente o verso de número 13 também, ele vai dizer que ele fez ali vizinhança, ele se avizinhou de homens maus, incrédulos, que desagradavam ao Criador, sensuais, que eram idólatras e assim por diante. Então, a pessoa que seguia pela aparência, ela que está vivendo num contexto mundano, ela seguia pela aparência. A segunda característica de uma pessoa que vive num contexto mundano é que elas persistem em viver nessa sua própria escolha, de acordo com Gênesis 14, 1 a 16 e 2ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo de 6 a 8. E o texto nos informa que Ló, ele afligia a sua alma, se angustiava, mas ele permanecia naquele lugar. Por que ele não saía? Talvez pela riqueza, pelas posses, pela fama, pelo nome, pela localização, os amigos. Mas ele não saía daquele lugar. A terceira característica de pessoas que vivem num contexto mundano é que elas sofrem as consequências de suas escolhas. Se você escolhe andar na direção de Deus, certamente você vai ter um final diferente daquelas pessoas que vivem num contexto mundano e são guiados pela aparência. Quais são as consequências então? Por vezes perdem todas as suas posses, como aconteceu com Ló, quando ele saiu da cidade e deixou tudo para trás. Por vezes perdem até mesmo a família. Sua esposa morreu nessa transição de saída daquela cidade. Ela se demorou ali e não chegou a alcançar a salvação. Por vezes escapam apenas com a vida. Gênesis 19, 17, e por vezes caem em desgraças futuras, de acordo com Gênesis 19, 30, 38. Então, Ló e as suas filhas foram salvos, mas a sua esposa não, morreu ali naquele lugar. Vamos ver a aplicação dessa mensagem. Assim como Ló, muitas pessoas escolhem viver um modo de vida pela aparência. As campinas do mundo as fascinam e tornam-se objeto de desejo dos seus olhos. Portanto, devemos ter cuidado com as escolhas, elas têm consequências. Portanto, devemos consultar a Deus em segundo lugar e a sua palavra antes de fazermos escolhas para não vivermos angustiados e para termos um final feliz, diferente daqueles que vivem num contexto mundano. Terceiro lugar, portanto, devemos anunciar a todas as pessoas que vivem nesse contexto mundano que só Deus pode salvar e livrar da morte eterna por meio do seu Filho, Jesus Cristo. De acordo com Atos 4,12, diz que em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. No próximo vídeo nós traremos mais um exemplo de sermão biográfico.